Olá! O resultado das eleições presidenciais leva o Brasil para a decisão em um segundo turno. No estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, foi reeleito no primeiro turno com 57,3% dos votos. Campinas elegeu 3 deputados estaduais e 3 federais, de um total de 2.127 candidatos. 1.398 receberam votos de eleitores da cidade. Também foi aprovada a criação dos distritos do Campo Grande, com 53,84% dos votos, e do Ouro Verde, com 54%. Neste cenário, o Questão de Ordem de hoje faz uma análise do resultado das eleições com os vereadores Marcos Bernardelli, do PSDB, e André Von Zuben, do PPS. Lembrando que nós convidamos também o cientista político da PUC Campinas, Pedro Rocha Lemos, e o vereador Pedro Tourinho, do PT, que infelizmente não puderam comparecer ao nosso programa. Sejam bem-vindos, vereador Marcos Bernardelli. Nesse cenário, o que a gente pode dizer? O senhor que é do PSDB, Campinas mostrou que hoje está de que lado? Olha, Campinas deu uma demonstração inequívoca da plenitude da democracia. Eu, inicialmente, Mirna, eu quero agradecer e parabenizar o PPS no contexto nacional, estadual e principalmente municipal, porque no dia de ontem as executivas se reuniram e para o bem do Brasil resolveram apoiar já a candidatura no segundo turno do Aécio Neves, porque no primeiro eles estavam acompanhando e obrigando a ex-senadora Marina Silva. Então fica aqui desde já esse agradecimento e esse reconhecimento, porque no estado nós já trilhamos o caminho conjunto. Campinas, como eu lhe disse, deu uma demonstração inequívoca. Parece-me que o governador Alckmin ganhou em todas as zonais. Sim. Com relação à presidência da República, nós tivemos alguns colégios de votação que o senador Aécio Neves não foi contemplado com a vitória, mas foi esmagadora, não só em Campinas, como na região metropolitana. Se não me falha a memória também, só Hortolândia, no estado de São Paulo, é que o governador Alckmin não saiu vencedor. Sim, importante salientar que realmente no estado de São Paulo, apenas Hortolândia que não ratificou o nome do governador, e no caso também a presidente Dilma Rousseff foi a mais votada em Hortolândia, Engenheiro Coelho, Montemor e Sumaré. Marina Silva conseguiu a maioria dos votos em Cosmópolis e Aécio Neves ficou na frente em 15 cidades da nossa região. Vereador Von Zuben, seja bem-vindo e obrigada pela presença. Qual é a análise que o senhor faz? E também gostaria que o senhor falasse desse apoio do seu partido agora ao segundo turno com Aécio Neves. Boa tarde, Mirna. Boa tarde, vereador Bernardelli. Agradeço aí as considerações a respeito do PPS. Bom, o PPS é um partido que tem muito claro o seu posicionamento com relação ao governo atual, né? Nós somos de oposição a esse governo e o PPS quer participar desse processo de mudança. Hoje o Brasil votou pela mudança. Muito mais do que a escolha simplesmente do ex-governador Aécio Neves, o recado das urnas é que a grande maioria da população não quer a continuidade desse governo. E nós do PPS nos reunimos ontem em Brasília justamente para tomar uma posição oficial de quem estará sendo o nosso representante como candidato a presidente da República, agora o senador Aécio Neves, porque ele hoje incorpora a mudança. Muito mais do que ser o candidato do PSDB ou o candidato... Mesmo porque o partido de vocês estava com a Marina no primeiro exatamente, turno, né? Exatamente. Dentro desse espírito de mudança, nós Sim. entendíamos que a Marina podia significar também isso. Infelizmente, ela não foi para o segundo turno, mas o senador Aécio Neves, melhor dizendo, e ex-governador, que foi para o segundo turno, é uma pessoa honrada, uma pessoa de bem, que fez um bom trabalho também quando governou seu estado. Então, o PPS está muito tranquilo, né, em estar apoiando agora, marchando lado a lado com o Aécio Neves. Mas volto a frisar, eu acho que o Aécio hoje, ele não simboliza simplesmente a candidatura inicial do partido, do PSDB e dos partidos que já estavam coligados. Hoje ele é muito mais que isso. Hoje ele significa a nossa esperança de mudança de rumo nesse país. Porque sem essa mudança de rumo, o país vai de mal a pior. Sim. Agora, vereador Bernardelli, na Assembleia Legislativa,
o PT perdeu 7 vagas e a coligação liderada pelo PSDB terá até 42 cadeiras, contando com os deputados do PSB, que inicialmente não estavam com vocês. Isso, de certa forma, não é ruim, facilitando a tramitação de projetos do governo e podendo impedir qualquer tipo de fiscalização mais incisiva da oposição aí em relação ao governador Geraldo Alckmin? Não, eu não colocaria como premissa ruim, porque eu tenho dito que nós já saímos vencedores dessa eleição. O PPS, o PSDB, todos os partidos que eram e são oposição ao PT. O PT quis aparelhar o Estado brasileiro. E nesta maneira do aparelhamento, eles tentaram também tomar conta de todos os governos. Não bastava mais o governo central. Assim tentaram manter Rio Grande do Sul, tentaram o Paraná, tentaram o Rio de Janeiro, o Ceará, o que tentaram no estado de São Paulo. Ou seja, eles tentaram realmente tomar conta do país de uma forma questionável. Os institutos de pesquisa dando esses resultados totalmente inadequados, inoportunos. Agora, nós respeitamos a vontade popular. E o que aconteceu no estado de São Paulo? O PSDB não elegeu nenhum deputado a mais nem a menos na Assembleia Legislativa. Nós elegemos os mesmos, aliás, os mesmos. Portanto, significa que a população, alguns dizem que a população do estado de São Paulo é conservadora por causa do interior. Pelo contrário, quem está andando o estado, se não fosse essa crise que lamentavelmente nós estamos passando pela falta de água no contexto Cantareira e que atinge a nossa região e a capital, o estado está aflorando com obras, com rodovias, segurança pública está se adequando, questão da saúde também. Então é a vontade popular e nós temos que respeitar a vontade popular. Agora, porque o PT perdeu, porque o PCdoB perdeu, desculpa, é a política que eles compraram para alienar. E eles simplesmente foram rejeitados no voto. No caso, por exemplo, no caso de Pernambuco, o PT não fez uma única cadeira. O PT perdeu 18 cadeiras na Câmara Federal. É a vontade popular. Quando o PSDB deixou de ser a maioria, nós caímos para 50 deputados federais, eles foram para 91. Nós simplesmente respeitamos a vontade popular. E eles terão que respeitar, independente do resultado do próximo dia 26. Esperamos que o ex-governador e senador Aécio Neves seja o vencedor em virtude dessa política hoje que já alargou. Não é mais só do PSDB, do DEM, é de toda a vontade do Brasil. Esperamos que ele saia vencedor, mas seja quem for o vencedor, a partilha pelo voto popular foi realizada. Sim, agora, vereador André, até puxando o gancho que o vereador Bernardelli disse a respeito de São Paulo, na Câmara Federal, a taxa de renovação foi de 43,5% dentro da média de anos anteriores e um pouco menor que em 2010, que foi de 46,4%. O estado que mais renovou a bancada para a próxima legislatura foi o Acre, com 6 deputados novos de um total de 8. Já em nossa região, dos 6 deputados eleitos, 3 foram reeleitos. Essa taxa de renovação demonstra que toda aquela movimentação de 2013, chamada O Gigante Acordou, não era verdade? É que assim, existe às vezes uma diferença entre o anseio popular pelas mudanças e a realidade da votação, porque a eleição ela se dá muito em função das opções que são colocadas. Então a população ela pleiteia as mudanças de um comportamento às vezes da classe política, dos seus executivos e legislativos, mas na hora de votar ela se espelha no conjunto de candidatos que lá estão. Também as coisas elas não são fora do contexto, né? E dentro dessa perspectiva que eu acho que a população fez as escolhas em função daqueles nomes que estão lá defendendo também mudança, porque o fato de ter questionamentos não quer dizer que todos na classe política não estavam propondo mudanças. É isso que eu acho que a gente... Porque senão fica uma coisa assim, só numérica. Eu acho que tem que analisar qualitativamente. Muitas vezes a pessoa foi reeleita porque já de algum tempo ela também defende a mudança. Porque se a gente for analisar, olha, nós tivemos 198 novos deputados federais, 290 reeleitos e outros 25
que já voltaram para casa, que já foram deputados e voltaram, na verdade. Então, significa que todo aquele âmbito de precisamos mudar, era um discurso que na urna isso também Então, não Nina, foi meio... Então, mas só para... É que o senhor quer dizer que não é a mudança exatamente, de personagem, isso que eu quero assim. dizer. As mudanças, veja bem, quando você trata, às vezes, de um executivo que não está exercendo bem seu papel, é óbvio que a mudança significa a troca dele. Claro. Porque ele personifica o poder executivo. Sim. No legislativo é um pouco diferente, porque muitos atores do legislativo já pleiteavam a mudança, mesmo eles exercendo o cargo. Muitas vezes não conseguindo externalizar, ou porque o executivo não permitia, ou porque ele não conseguia construir maioria. Mas é porque senão a gente fica assim, então, para ser mudança, então todos teriam que ser, não, eu acho que isso não condiz. Ah, mas alguns que não queriam mudança também foram reeleitos. Mas isso faz parte do jogo democrático, porque parcelas da população são conservadoras ainda. Nós não resolvemos todos os aspectos e a mudança não é a única força. Ela hoje, eu acho, significa uma força hegemônica, mas ela tem que conviver ainda com outros segmentos, com segmentos preconceituosos, com segmentos que defendem determinadas funções públicas ou categorias de trabalhadores ou de segmentos. Então, a gente precisa ponderar um pouco isso, porque não é só a mudança de quantos mudaram, mas é a qualidade dos que foram mudados. Então, o que eu acho que acontece hoje, Mirna, e aí está muito correta essa sua vertente de colocação, é assim, todos que aqui foram eleitos, ou eles vão externalizar a mudança que o país quer, ou eles não vão estar representando a maioria. Ele pode representar segmentos, mas não vai ter representado a maioria, porque a maioria quer mudança. E é isso que está se dando no plano nacional também. É a mudança que o povo quer para que outra política seja adotada no governo federal. Isso é muito importante. Na prática, se vocês acompanharam hoje as redes sociais, eu tive o desprazer de ver numa das chamadas, Luciana Genro propaga voto nulo, voto em branco ou Dilma. Que incoerência é essa? Porque é ela que pegou a bandeira do ou nós ou mais ninguém. Como é que ela vem hoje alardeando o branco ou nulo ou Dilma? Vai ao encontro do que você está. O que ela pregoou durante todo esse tempo na campanha dela? Que ninguém prestava. Que ninguém, absolutamente ninguém valia nada para representar ou para receber a outorga da população. Isso, na prática, caracteriza, porque aquele garoto, aquela pessoa que foi naquele protesto, que fez aquele movimento, peraí, mas eu acreditei, ela teve 1.500.000 votos. E ela vem falar hoje para mim votar na Dilma, como uma das opções. Na prática, é esse engodo que se cria. Bem disse o Aécio Neves. Ela não está preparada para nada ainda. Tá ótimo. Então, nós vamos para um breve intervalo e na volta voltaremos discutindo o resultado do primeiro turno das eleições. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta no segundo bloco do Questão de Ordem de hoje, que discute o resultado das eleições do primeiro turno com os vereadores André Von Zuben do PPS e Marcos Bernardelli do PSDB. Lembrando que nós convidamos também o vereador Pedro Tourinho do PT e também o cientista político Pedro Rocha Lemos, que não puderam participar do nosso programa hoje. Vereadores, a gente analisa nesse contexto geral que novos partidos, por exemplo, Solidariedade e o PROS, eles foram os que mais reelegeram deputados proporcionalmente.
O senhor acha que esses pequenos partidos, novos partidos, estão roubando, de certa forma, o espaço dos partidos tradicionais? Não, eu acho que não. É uma acomodação, passa por esse momento que está sendo apregoado tanto pelo candidato Aécio Neves, pela postura da ex-candidata, ex-senadora Marina, pelo PPS, de nós realizarmos essas reformas políticas que precisamos. E no plenário, a semana passada, o vereador do PSOL começou exatamente a essas argumentações, esses itens, e eu pedi uma parte e disse a ele, mas, vereador, vosso partido vive do fundo de participação. E ele relatou que recebia R$18 mil por mês e ele administra os 18 para as questões íntimas do partido. E nós somos favoráveis, vereador, e eu provoquei a cláusula de barreira e hoje o seu partido estaria extinto. Então, nada mais justo de se adequar à situação. Mas eu não acredito que estamos tirando de partidos tradicionais ou não. É que que no fundo, as pessoas ainda... O eleitor acaba votando em pessoas. Que foram para esses partidos. Foram se acomodando, foram se acomodando. Que é o personagem que o senhor disse lá atrás, né? Exatamente. Talvez se eles ainda tivessem ficado nos partidos, teriam sido eleitos pelos outros partidos. Então foi uma acomodação política dentro de um cenário do novo partido que foi criado, né? Sim, agora em 2010, a eleição, na época foi o candidato mais votado no estado de São Paulo, o Tiririca, teve uma crítica muito grande. E agora ele foi o segundo mais votado do nosso estado, com mais de 1 milhão de votos, e muitos criticam, tem até algumas piadas, digamos assim, no Facebook. Como vocês analisam esse fenômeno? Mirna, olha bem, ele só está lá pela vontade popular. Corruptos já chegaram pela vontade popular. Aquele cenário representa a população brasileira. Nós não temos o que lamentar. É evidente que nós gostaríamos que ele viesse, fizesse uma campanha, de certa forma, menos espalhafatosa e propusesse. E colocasse sob o crivo da população o que ele pensa. Nada disso aconteceu. Mas mesmo assim, esse nicho da população entende que ele os representa. Mas não é, então, o voto de protesto que falaram lá atrás, em 2010. É a mesma coisa. O PT hoje é o partido que mais está perdendo nessas eleições. Eles estão dizendo que o voto é do conservadorismo. Pelo contrário, é o voto do povo brasileiro que já votou neles lá atrás. Só que não estão contentes hoje com a política apregoada e desenvolvida pelo PT. Não tem voto de protesto. O voto de protesto é aquele que não vota, ou vota em branco. Ele vai até lá e não vota, e vota em branco. O que vai para votar, ele tá, eu estou escolhendo aquele, desculpa, senhora, aquele artista circense para ser meu representante. Mas as atitudes dele lá no Congresso e lá na Câmara, parece que não são de artista, não é de um artista circense. Ele faz o espetáculo para se eleger. Mas pelo que saiu na mídia, ele é um dos mais presentes. Mais presentes. E ele tem participado de todas as discussões, principalmente na área que ele milita, que é a área teatral, a área cultural. Agora, a maneira dele se eleger, o pior é aqueles que se elegem atrás de mentiras, de contos de fadas, ou amparado em marqueteiros, contando mentiras para a população. Então, se você me permite, quando eu me elegi presidente da OAB, nós tínhamos um advogado em Campinas que ele se vestia de uma maneira não adequada. Eu ganhei a eleição naquela época, com 34 anos, chegou uma advogada. Falou, Bernardelli, eu votei para você, te ajudei, mas e aquele advogado que anda daquela forma toda estrambelhada, com a vestimenta não adequada? Eu disse, olha, eu também me preocupo. Porque talvez para fazer uma audiência ele tenha que ir com paletó, gravata, porque essa é a regra exercida. Mas antes de me preocupar com a roupa desse colega, que eu fiz parte da comissão de ética e disciplina aqui da subseção durante 5 anos, eu tenho que me preocupar com aqueles advogados de microfibra que fica se apropriando de dinheiro de pessoas que são clientes dele. A advogada levantou e foi embora. É mais ou menos o episódio do Tiririca. Ele faz todo o teatro, ele se apresenta como palhaço, mas a atividade parlamentar dele, durante esses 4 anos, ao que me consta, eu não presenciei, não li nenhum denodo ou alguma coisa que viesse afrontar a postura digna de um parlamentar. Não sei se o André viu alguma coisa. Não, particularmente não. Mas eu acredito, Mirna, que assim,
Na democracia, e principalmente nos legislativos, né, o executivo é um pouco diferente, porque tem um outro caráter, a pessoa ela personifica aqueles projetos e tal. No legislativo, ele é um momento onde a sociedade faz as suas escolhas, mesmo aquelas escolhas que nós não achamos a mais adequada. Mas isso é a beleza da democracia. Eu prezo muito isso. Eu acho que assim, a pessoa se colocou. Eu posso até não concordar com a forma que se colocou, mas se tem eleitores que se identificam, ou pode até achar que aquilo é um protesto, não me importa, mas assim, que aquilo representa alguma coisa que vale a pena ser votado, nós temos que respeitar, porque senão fica assim uma discussão onde todos os candidatos teriam que ter um grau intelectual. Eu acho que assim não haveria talvez a chance de uma representação mais assim próxima da realidade das pessoas. É que nem quando, mas o fulano ele defende só um determinado ponto de vista, que às vezes eu não concordo com aquele ponto de vista, mas se tem segmentos da população que gostam daquele ponto de vista, é importante que ele esteja representado, porque é quando o parlamento ele vai decidir as leis. Então é importante que tenham todos os estratos sociais, né, ali representados, para que a lei possa representar um certo consenso ou uma média de pensamento da sociedade. Então eu não vejo problema, é mesmo quando fala, mas fulano é representante de uma igreja. Eu particularmente não gosto muito dessa mistura de religião com política, mas eu acho que se ele se dispôs a falar, eu sou representante de uma determinada igreja, a igreja e os fiéis daquela igreja assim votaram, é um direito também. Eu acho que não há óbice na legislação que impeça isso. Então, eu acho que a gente tem que considerar isso dentro desse processo. Agora, de um modo geral, eu acho que numa campanha, os candidatos têm que apresentar propostas, eles têm que dizer a que vieram. Então, isso é uma coisa que educa na democracia. E quando isso não acontece, a gente lamenta, porque isso não ajuda no processo de conscientização. Mas na sociedade também tem pessoas que não acreditam nisso, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que ter essa dimensão assim, um pouco mais ampla de todo o processo eleitoral, e acho que assim a gente vai aprendendo com as diversas eleições na sociedade, né? Sim, agora aqui na Câmara Municipal nós tivemos dos 33 vereadores, 9 foram candidatos a estadual ou federal e 2 obtiveram a vitória sendo eleitos para deputado federal. Isso deixa alguma mensagem política para os parlamentares dessa casa? Eu acho que deixa para os partidos. E eu falo em nome do PSDB. Nós, no início desse ano, a maioria da bancada, nós somos 5 em 4, decidimos que nós apoiaríamos a reeleição da deputada Célia Leão e a reeleição do deputado Carlos Sampaio. E seguimos à risca o que traçamos. E o êxito foi alcançado. Eu não sei qual foi a temática dos outros partidos, mas há uma orientação. É claro que se o PPS necessitasse da candidatura do vereador André ou para deputado federal ou para estadual, ele estaria à disposição. Essas conversas, elas ocorrem dentro dos partidos. Nós tínhamos a possibilidade de ter um vereador que foi dito e redito e veiculado, ele já dizia candidato e que era o mais votado da cidade como vereador, que chegou na hora H e falou, olha, não sou mais porque os meus eleitores de Campinas querem que eu fique aqui, que é o caso do vereador Arthur Orsi. É uma questão de foro íntimo e nós respeitamos a decisão dele, mas passa mais pela organização, pelas questões internas. Não necessariamente, digamos, com a atividade do parlamentar aqui na Câmara, que reflete na urna para deputado estadual e federal, não acredito, porque, só para completar, desculpa, André, nós tivemos uma eleição bonita do vereador Roberto Alves, mas ele foi contemplado com quase 90% dos votos fora da cidade. Sim. Nós tivemos uma eleição bonita também do vereador Luiz Lauro, que acho que mais de 60% dos votos também foram. Agora, não foram menos bonitas as campanhas dos outros Sim, vereadores. Tanto que se a gente pegar num quadro, inclusive um Jornal da Cidade fez um quadro sobre isso, os vereadores, apesar de não se elegerem, eles foram bem votados na cidade. Muitíssimo. O caso do presidente da casa, o Campos Filho, o caso do próprio Rafa Zimbaldi. Eu, na tribuna, na segunda-feira, eu
parabenizei e o enalteci, por quê? Eu tenho para comigo que nós somos tão passageiros nesse espaço de tempo na Terra que eu disse a ele, você já entrou para a história de Campinas, pelo menos como parlamentar, porque os outros distritos, eu fui à busca na hemeroteca, os outros distritos foram criados ou por decreto-lei ou por vontade de executivo à época. Essa não, esses dois foram criados pelo voto popular, mas por iniciativa do parlamento e ele como autor. Sim. Daqui para frente, quem foi o autor dos projetos da criação? O vereador Rafa Zimbaldi. E também a campanha do Rossini foi assim, do próprio Edson, da Neuza. Todos trilharam um caminho, mas com limitações. Sim. E as limitações são oriundas dos próprios partidos, não é da candidatura, ou pela atuação aqui. E o senhor, vereador, qual a análise que o senhor faz? Eu concordo com o vereador Bernardelli. Eu acho que, de um modo geral, a disposição já de participar de uma campanha, Mina, exige, assim, de qualquer pessoa, e dos políticos também, uma coragem muito grande, porque não é fácil você se envolver numa campanha, é um processo difícil, a conquista do voto exige um esforço bastante grande. Então, acho que assim, todos estão de parabéns por ter se disposto a apresentar seu nome como alternativa. E acho que a eleição é isso, porque a gente olha muito só o resultado final, né? Sem dúvida, ele é importante porque é ele que define aquele que foi eleito. Mas todos aqueles que participaram, de uma forma ou outra, eles estavam participando do jogo democrático. Porque se assim não fosse, a gente fala, eu não tenho chance de me eleger, ou minha chance é pequena, então eu não me candidato. Acho que isso não ajudaria, porque aí nós estaríamos restringindo, e muitas pessoas que não ganharam hoje podem ganhar amanhã. Isso, a eleição é sempre um acúmulo que você vai tendo. Mas eu acho que do ponto de vista da atuação aqui na Câmara, elas foram atuações que ajudaram de um modo geral, porque todos foram bem votados, né? Não é uma coisa, por ser vereador, não. Eu acho que por ser vereador ele até conseguiu muito mais votos pelo seu trabalho. Então, acho que a Câmara de Campinas está de parabéns, né? As votações que foram obtidas pelos vitoriosos, né? O Roberto Alves e também o Luiz Lauro Filho, demonstram, né? E também eles conseguiram fazer uma boa articulação dentro do partido, né? Como disse o Bernardo, isso é muito importante, principalmente para obter votos fora da sua base eleitoral. Isso é a força do partido. Então, eles conseguiram e parabéns para eles, né? Mas todos aqueles aqui que participaram, eu acho que estão de parabéns, porque fizeram o melhor que podia dentro da estratégia que foi traçada pelos seus partidos e acho que valorizaram o Legislativo Campineiro. Sim, o vereador Bernardelli comentou sobre a criação dos distritos do Campo Grande e do Ouro Verde e esse é o nosso próximo assunto depois do intervalo. Não saia daí. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta no último bloco do Questão de Ordem de hoje, que discute o resultado das eleições do primeiro turno com os vereadores André Von Zuben, do PPS, e Marcos Bernardelli, do PSDB. Lembrando que nós convidamos também o vereador Pedro Tourinho, do PT, e o cientista político Pedro Rocha Lemos, que não puderam participar conosco. E já que o vereador Bernardelli comentou no bloco anterior sobre os distritos, nós tivemos aí no resultado das eleições, para a criação do Campo Grande, 53,84% dos eleitores disseram sim e 46,16% disseram não. Já no Ouro Verde, 54% disseram sim e 46% não. Isso que a gente pode dizer,
isso é uma vitória ou quer dizer que parte da população ainda tem um pouco de medo do que é a criação do distrito, do que representa isso para Campinas? Foi uma grande vitória, não é uma questão de medo, é uma questão de desconhecimento. Ficou público e notório que não vai se criar cargo algum, a não ser aquele cargo que nós já criamos de subprefeito, que haverá uma substituição do representante da R, que tornar-se-á subprefeito. Inclusive é o mesmo salário, viu? É o mesmo salário, com as mesmas condições. Então, mas o que nós discutimos durante esse período, e quando o proponente, o Rafa, veio com esta posição firme da criação, falei, pode contar conosco. E nós tínhamos um trabalho já realizado no final do ano passado, começo desse ano, solicitando ao Tribunal de Justiça que nós viéssemos a alocar parte do cartório do registro civil, que fica aqui na Amoreiras, lá para o Campo Grande ou para o Verde, porque as pessoas estão se deslocando 20... Como se fosse uma subsede do cartório. Veio o indeferimento, porque você não pode ter divisões territoriais enquanto não ocorrer o distrito, ou a divisão da circunscrição onde aquele cartório vai atuar. Com a criação dos 2 distritos, nós poderemos ter, sem sombra de dúvida, 2 cartórios, um de registro civil, estou dizendo, das pessoas naturais. Você vai nascer, você vai morrer, você vai casar, você vai passar uma escritura, você vai reconhecer uma firma, você vai ter um espaço público para poder ter esse instrumento à sua disposição. Agora, depende, evidentemente, de um trabalho junto ao Tribunal de Justiça, que vai encaminhar ou fará a criação por concurso público. Então vamos explicar à população, porque agora algumas pessoas pensam que é automático. Olha, vamos ter cartório. Como funciona? É o Tribunal de Justiça, mas ele deve ser provocado ou não? Como funciona esse processo? Deve ser provocado. Aliás, nós já temos um trabalho nesse contexto, mas vai além do cartório, porque a semana passada nós tivemos o TRT aqui, nós já estamos separando uma área e com a participação incisiva do vereador André Van Zuber, lá junto à Coab, uma área de 2.500 metros quadrados no DIC 3 para a instalação de 2 varas do trabalho. Nós estamos discutindo a concessão para a edificação de um foro distrital das varas do trabalho lá. Também estamos trabalhando junto ao Tribunal de Justiça também para um foro regional nos moldes da Vila Mimosa, porque vai contemplar também Ouro Verde, Campo Grande e Viracopos. Então, hoje esse pessoal ele é atendido na Vila Mimosa ou tem que ir na cidade judiciária? Dependendo do tipo do procedimento, de alçada, o valor, ou é Vila Mimosa ou é cidade judiciária. E nas questões de vínculo empregatício ou dissídios, é no Tribunal do Trabalho ou nas varas do trabalho lá na Norte-Sul. Então, nós temos bairros que distam quase 30 quilômetros daquele local até aqui, e por vezes perde-se as eleições. Então, esse trabalho nós estamos fazendo em conjunto. É um grupo razoável de vereadores, porque nós temos que dar suporte a essa população, que são aproximadamente 400 mil munícipes na região do Ouro Verde, Campo Grande, e agora com o Viracopos, com essa expansão que vai ter. Sim. E a sua análise, vereador? Eu também concordo que foi uma coisa importante a criação dos distritos, são regiões que precisam, eles já nascem os maiores distritos, né? Só para a gente ter uma dimensão do que nós estamos falando, né? E uma coisa importante, como lembrou o Bernardelli, é que foi a população que tomou essa decisão. Acho que a gente também, mais uma vez, tem que valorizar, porque foi um caso inédito. É a primeira vez que uma eleição se decide, né, pela criação de distrito. Antes, a gente tinha, né, Barão Geraldo, Souza, Joaquim Gídio, Aparecidinha. E aí, esses foram como? Por decreto, 69, acho que Aparecidinha 69 foi por decreto. Decreto do prefeito. E não passava nada pela Câmara. Não passava nada pela Câmara. Então, é uma nova visão disso, então é muito importante esse aspecto. É óbvio que, como toda decisão tomada pela população, a gente gostaria que ela pudesse ser mais bem debatida. Eu procurei fazer isso, estive fazendo reuniões específicas para tratar desse tema, e durante a campanha dos candidatos do meu partido, eu sempre levei essa tese e pedi o voto. Mas a gente também tem que entender que, assim, nós não temos ainda esse hábito, não só para distritos. Essas eleições, onde você tem que fazer um plebiscito para decidir, elas são ainda experiências recentes no Brasil, né? E, no caso nosso, como era uma coisa só de Campinas, ela não estava dentro do contexto geral das eleições. E nós também temos que lembrar que nós tínhamos uma eleição muito grande, né? Vários cargos em disputa. E o plebiscito era mais um.
Então, tudo isso cria dificuldades, mas elas não devem ofuscar a importância da consulta popular. Né? Então, volto a falar, gostaria que pudesse ter tido mais condições de debate, levar melhor esses esclarecimentos, mas isso também é decorrência do contexto que nós estávamos inseridos. Mas é importante que ele tenha sido feito e muito importante que ele tenha sido aprovado. Agora, ele vai abrir a possibilidade, além desses itens que o vereador Bernardelli colocou, de que a população daqueles bairros possam cobrar mais da Executivo Municipal melhorias nos serviços prestados. Eu acho que essa condição de distrito, ele vai ensejar uma identidade maior daquela população e, com certeza, um poder reivindicatório maior para atender às suas necessidades. A gente tem Deixa eu só fazer um comentário que me lembrei agora. O meu filho, o mais novo, com 17 anos, foi a primeira vez a votar. E eu estive com ele lá na sessão e ele... Pai, eu comecei a bater lá, 45 tal, 45 tal. Uma hora que veio o distrito, eu coloquei 45 e não entrava para 45. Entendi. Ele tem forma de dizer, olha, é lógico, votou a favor pela criação, tudo. Porque no contexto de dar conhecimento, eu acho que nós, de certa forma, também falhamos. Nós que eu falo, os 33, de uma forma ou de outra, porque, no fundo... A discussão não ficou muito lá nos distritos mesmo e o pessoal de fora não entendia muito bem o que estava acontecendo, não foi isso? Sem dúvida. Também isso é verdade, mas é que nós não nos dispusemos, nós ficamos um pouco limitados ou discutindo as eleições, que disse o voto do meu filho, né? Nós ficamos discutindo as eleições principais e deixamos para um segundo momento a discussão do voto do distrito. Mas aqueles que lá chegaram e chancelaram o 60, eu acho que compreenderam e entenderam bem essa questão. Eu acho que até pela pouca debate que houve, o resultado foi muito importante, porque significa que, de um modo geral, ou seja, no senso comum, sem grandes análises, o pessoal entendeu que era importante para aquela região ter. É claro que quem mora lá fica mais fácil ter essa compreensão, porque vivencia os problemas. Mas não seria possível só com os votos da região. Então, pessoas que não moram nesses distritos, agora criados, elas, de um modo geral, entenderam que seria bom para aquela população ter os distritos, até pelo senso comum. Mas me parece que pelo resultado das zonais, das zonas eleitorais, teve uma ou duas zonas que nós tivemos um percentual abaixo do 50%. Sim. Então a compreensão foi dentro do necessário, pelo menos. Só que agora vem uma outra discussão. Inicialmente, a informação que a gente tem que agora deve partir da Câmara um projeto para que se efetive a criação dos distritos. E a gente sabe que existe aí na lei orgânica do município algo que já foi questionado na Justiça, porque hoje como se faz? Hoje o prefeito é que indica quem vai ser o subprefeito, é isso? Perfeito. Sim. Mas existem algumas pessoas, algumas associações de bairro, inclusive, que falam da lista tríplice. Gostaria que vocês explicassem sobre isso. O que está valendo, o que pode valer, o porquê não está valendo a lista tríplice. Não, porque ela não é legal. É simples, Porque, na verdade, tá na lei orgânica, mas aí, se não me engano, foi o Chico Amaral, na época, que entrou na Justiça. Parece que foi isso, né? Mas a indicação é Então, não é uma outra eleição que o distrito faz, indica os 3 mais votados, o prefeito escolhe quem é. O que acontece hoje, tanto no distrito de Souza, Joaquim Egídio, Barão Geraldo e Aparecida, a nomeação é a mesma, dos mesmos nomes. E mesmo que haja uma manifestação popular para que tenha essa lista, mas o senhor acha que não é possível? Primeiro que é ilegal, né? A própria legislação já se posicionou. Mas, independente disso, é importante a gente entender o seguinte, no município não pode haver a divisão territorial do ponto de vista do governo. O prefeito foi eleito por todos, então cabe a ele nomear as coisas. E senão fica um negócio assim, o prefeito é eleito por todos, mas aí nos distritos eles passam a ter um outro poder. Aí se fosse assim, todo mundo teria que ter distrito, porque senão fala assim, bom, eu não moro num distrito, mas eu não posso então interferir no administrador regional e o outro pode. Quer dizer, cria uma dificuldade de gestão. E aí até citando como exemplo a capital, né? A capital tem várias subprefeituras. Eles até têm um pouco mais autonomia do ponto de vista da execução,
mas não da gestão. A gestão é nomeação... Mas tem orçamento próprio, não tem? Não, mas isso não importa, porque o orçamento ele é definido dentro do orçamento geral. É como se fosse assim, o orçamento da Secretaria da Educação. Tem orçamento próprio? Tem, sim, mas é definido do orçamento geral. Então, é só para efeito de gestão. Então, mas são todos nomeados. É isso que eu queria me ater mais. Nós vamos pegar o IPTU da região do Campo Grande e destinar para a região do Campo Grande. É para a cidade. É para a cidade. Agora, citando de novo o exemplo de São Paulo, mas os subprefeitos lá, que são vários, eles são nomeados pelo prefeito, porque ele está investido da autoridade do prefeito, da população, para poder fazer esse papel. Então, eu acho que senão a gente cria uma distorção na cidade, e isso seria ruim, porque isso aí exigiria que toda a cidade pudesse ter essa vantagem, ou essa condição. A própria lei já não permite, porque a cidade é o menor ente federativo e cabe ao prefeito eleito democraticamente responder por ela. Senão fica podendo ter... Vamos partir de uma hipótese assim, o prefeito foi eleito, aí a lista tríplice, nenhum dos três da ação política do prefeito. Quer dizer, ele vai falar assim, bom, eu fui eleito por todos, mas aí algum setor vai ter uma gestão diferente da minha. Eu acho que isso cria uma distorção da democracia. Agora, de forma geral, vereadores, a grande especulação é quem Marina vai apoiar. Alguns partidos garantem que ela vai apoiar Aécio. Ela mesma deu uma declaração que quer um aceno do senador, do candidato. Qual o posicionamento dele em relação ao MST, à reforma agrária e aos índios, que é uma bandeira que ela tem. E também, por outro lado, o governador eleito da Bahia, pelo PT, o Rui Costa, deu uma declaração dizendo que o apoio dela não vai, de certa forma, influenciar em nada. Qual é a avaliação que vocês fazem agora? Daqui para frente, nós temos aí o segundo turno, dia 26. Esse petista está mais ou menos apavorado, como os dois que vieram aqui para ser convidados não apareceram, né? O vereador Pedro Torim, que está aqui para participar conosco, eu acho que ele ficou com receio de discutir o resultado da eleição e não apareceu, mas quem sabe? Eu esperava que ele chegasse até agora. Não, ele ligou pra gente, vereador, e disse que não pôde sair do plantão lá onde ele estava prestando serviço. Se o resultado da eleição fosse outro, talvez ele dava um jeito de arranjar alguém para suprir a falta dele e viria. Mas vamos lá, esse petista lá, o governador da Bahia, talvez está com essa pequena deficiência, porque quem tem 20% de votos da população brasileira não pode ser desprezado. Lamentavelmente, é uma distorção inequívoca tentar, mais uma vez, desconsiderar a ex-senadora e ex-ministra Marina. Nós queremos o apoio dela, é evidente que queremos. Haverá o contexto da acomodação do que ela apregoou, do que ela tem como postura, se lá estivesse. E aí, é lógico, de uma composição, repetindo aqui, democraticamente discutida, o que ela já pauta, parece-me que quase tudo é contemplado no plano de governo do nosso candidato, o senador Aécio. Eu só quero, não sei se é a minha última fala, mas eu só quero dizer que nós estamos muito seguros. Os levantamentos que nós tomamos conhecimento já na data de hoje já dá uma dianteira suficiente para que os petistas realmente fiquem desesperados. Mas aí, por exemplo, em relação às pesquisas, nós tivemos aí no primeiro turno, as pesquisas diziam que quem tinha mais probabilidade de ir para um segundo turno era a Marina Silva, e na última hora, inclusive, dizem que foi em relação às redes sociais, o seu candidato acabou, digamos que, virando o jogo. Podia dizer nosso. E aí, vereador, eu pergunto, o PSDB já se reuniu, vai manter o mesmo posicionamento, a mesma direção nesse segundo turno, ou vai mudar em alguma coisa? Mirna, nós vamos para um plebiscito agora. Eu acho que é fundamental a população brasileira ter conhecimento. Um ex-presidente da República, anos atrás, por desvio de R$20 mil de um veículo Elba, teve o seu impedimento, foi cassado. Então, qualquer que seja, da minha ótica, qualquer que seja o resultado dessa eleição, eu espero que a população, no voto, tire o PT do governo. Extirpe-os. Se assim não for, esse assunto Petrobras, com essas denúncias e com essas delações premiadas, principalmente do senhor Alberto Youssef, ele já relatou. Nós vamos ter uma crise institucional a partir do final do ano ou do ano que vem. E é muito sério o que esse homem tem para dizer e já está dizendo. Ele disse também, e vereador,
eu já relatei na tribuna, ele tem documentos do dia, da hora, do bilhete de avião que ele pegou, da maneira que foi feito o pagamento, para quem foi feito o pagamento, e um dos destinatários é o tesoureiro do PT nacional. Então eu repito, por 20 mil reais e por causa de uma Elba, Fernando Collor de Mello foi cassado. E 10 bilhões da Petrobras, desviado para as mãos dos petistas. O que nós vamos ter a partir ainda do final do ano e do ano que vem? Então vamos tirar todos no voto. Vereador, gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Eu queria só falar um pouco sobre essa questão da posicionamento da ministra Marina. Nós participamos da coligação com eles, já, do ponto de vista do nosso partido, nós já tomamos a decisão e amanhã nós faremos uma reunião conjunta de todos os partidos da coligação e o PPS estará influenciando nessa direção, ou seja, nós vamos buscar que todos os partidos que estavam com a Marina apoiem o senador Aécio Neves, porque nós entendemos que hoje ele espelha a mudança. Eu acho que existe muita similaridade entre as propostas, algumas que possam não estar contidas, eu tenho certeza que o senador Aécio terá abertura para acolher, porque nós temos que fazer as coisas em cima de propostas. Essa que é a diferença. Eu acho que não é uma aliança por aliança. E quem despreza, não só pelo número de votos que a senadora Marina teve, eu acho que não entende um pouco de democracia, porque nós estamos falando de unir pessoas, ideias, em torno de objetivos comuns. Pode ser a mais votada, a menos votada. Você tem que aglutinar as pessoas que querem a mudança. E a Marina queria mudança. O nosso partido queria mudança. Então agora é hora de unir todos aqueles que estavam defendendo a mudança em torno de uma candidatura. Como eu disse no início, não é mais a candidatura do Aécio ou a candidatura do PSDB. É a candidatura que vai possibilitar o Brasil ter a mudança que o povo quer para um futuro melhor. Tá ótimo. Então, questão de ordem fica por aqui. Na sequência, você fica com a programação da TV Câmara. Até um próximo programa.